Então, qual foi o motivo que você escolheu esse curso? Então, a minha mãe, ela fez o doutorado na área de geodésia no curso, e eu sempre, desde quando eu era criança, assim, eu sempre via aqueles trabalhos dela, ela falava bastante do trabalho de geodésia dela, né, do doutorado, e, assim, é uma das áreas do curso, né. Eu gostei bastante, assim, desde criança. Eu também acho que é um curso que é uma engenharia que não tem tanta, digamos assim, são poucas faculdades que oferecem, né, e não é tão saturado assim como as outras engenharias. Acho que é uma engenharia que o mercado está bem aberto hoje em dia, que é uma das que mais cresce, inclusive, segundo as pesquisas atuais, né? Então, por isso que eu escolhi o curso. E por acaso você se importa em realizar funções repetitivas no estágio? Olha, em relação às funções repetitivas, acho que não teria tanto problema assim, porque é um trabalho como qualquer outro, ele está sendo remunerado do mesmo jeito, né? E apesar de ser função repetitiva, digamos assim, toda vez que você vai repetir um trabalho, fazer alguma atividade, você sempre acaba aprendendo uma coisa nova ou um jeito novo de resolver o problema, né? Então, eu acho que não teria problema, não. Acho que não me importo com isso. Ok. E levando em consideração os seus interesses acadêmicos, quais foram os motivos que te levaram a optar pela nossa empresa aqui? Então, eu estava em busca do estágio, eu dei uma pesquisada sobre essa empresa e sobre algumas outras, né, concorrentes. Mas eu percebi que essa empresa ela tem um histórico muito interessante, muito histórico e a missão da empresa é muito interessante, trabalha com ética, etc. E eu vi que digamos assim, que o conhecimento também da área, digamos assim, que teria um amplo conhecimento, que eu poderia trabalhar em várias coisas, assim, se eu quisesse trabalhar, teria oportunidades para mudar de função dentro da empresa, então eu poderia aprender bastante dentro aqui, né? Então isso me motivou a optar pela essa empresa aqui. Entendi. E considerando o seu estágio passado, que estava no seu currículo, que você já fez um estágio, Uhum. como você pode classificar para mim suas experiências desse último trabalho? E quais foram os pontos positivos e os motivos que fizeram você não continuar nessa última empresa? Então, o meu último estágio, ele foi numa empresa também de engenharia do mesmo ramo, e foi interessante, aprendi muitas coisas novas, inclusive em relação a softwares CAD e software GIS, né, como manusear e como mexer. Só, digamos assim, né, como ponto positivo, e só que chegou um certo ponto que eu precisava de uma oportunidade mais interessante, principalmente porque eu estava me mudando para a cidade, precisava de uma opção melhor, digamos assim, aí eu optei por sair e tentar um estágio numa empresa, nessa empresa agora aqui, né? Tá. E em relação a trabalhos e tarefas em grupos, o quão apto e flexível você se considera e como você se comporta diante das divisões de opiniões de trabalho, no ambiente de trabalho? Então, considerando o trabalho em grupo, digamos assim, eu sempre aceito a opinião das pessoas, eu sempre tento debater com os outros a respeito de um problema que a gente tem, né, para resolver. E nunca tento passar por cima da ideia, ou dizer que a ideia do outro é pior que a minha, ou melhor. Eu sempre tento dizer que todo mundo tem um ponto de vista da situação. Digamos assim que a divisão de opinião, ela é interessante muitas vezes, apesar de que outras vezes ela pode trazer perda de algum tempo que você pode perder, né, para o debate, mas ela é importante mesmo assim, porque você tem uma concepção melhor da realidade, porque todo mundo tem experiências diferentes sobre o problema, né? Então todo mundo tem convivências e tem soluções e meios de resolver problemas de formas diferentes. Então eu acho que é sempre interessante mesmo. Tendo que entrando em um debate, é interessante a gente debater sempre, né? Nunca é perda de tempo. Ok, então, Jordano, muito obrigada. Essa entrevista acabou por hoje. Entraremos em contato com você daqui até o fim de semana. Obrigada. Obrigado você, até mais. Aguardo o retorno. Ok. Carolina, boa tarde. Então, para começar essa entrevista, eu queria saber qual foi o motivo que você. Por que você escolheu esse curso? Então, eu soube através de uma professora do ensino médio e eu me interessei pelo curso e eu fui na feira de profissões que a Federal oferece
E me interessei pela área de fotogrametria e sensoriamento remoto, que foram as áreas que me chamaram mais atenção. Entendi. E em relação às tarefas que a gente realiza aqui na empresa, você tem algum problema em realizar funções repetitivas? Não me importo. Ah, que bom, então. E levando em consideração os seus interesses acadêmicos, até esses que você citou agora há pouco, quais que foram os motivos que te levaram a optar pela nossa empresa? Então, pela empresa se apresentar muito séria e apresentar bastante resultados significativos, e no edital eu vi que as atividades descritas saem um pouco da minha zona de conforto e acredito que seja desafiador para mim. Isso ia contribuir muito no meu currículo. Entendi. E eu não sei se você já teve alguma experiência passada de algum estágio, e se você teve, eu queria saber quais que foram os pontos positivos que você trouxe dessa experiência e quais que foram os motivos que fizeram com que você não continuasse nessa empresa. Então, todos os estágios que eu fiz acrescentaram muito e contribuíram muito para o meu desenvolvimento profissional, principalmente acadêmico. Eu senti bastante diferença no decorrer das disciplinas, e todas as empresas foram porque acabou o tempo de contrato. Entendi. Encerrou o contrato, né? Entendi. E a última pergunta é como que o quão flexível você acha que você é em relação aos trabalhos em grupo e como que você se comporta frente a diferentes opiniões? Acredito que o primeiro passo é a gente evitar os conflitos, né? Entretanto, eu reconheço que cada pessoa tem uma maneira de pensar e acaba por ser flexível, maleável acerca das diferentes opiniões. Ah, que bom isso. Bom, obrigada. A gente entra em contato com você. Então tá bom, fico no aguardo. Obrigada. Imagina. Então, eu gostaria de saber qual foi o motivo da escolha do curso por você. Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu sabia que eu queria fazer engenharia. E como os meus pais são formados em cartográfico, eu já sabia da existência desse curso. E comecei a pesquisar mais e vi que eu gostei e decidi arriscar e realmente foi, acho que a escolha certa. Compreendo. E você se importa em realizar a função repetitiva, um trabalho repetitivo na empresa? Não me importo. Já tive outros estágios que eu realizei tarefas repetitivas e para mim nunca foi um problema. Tá certo, então. E levando em consideração os seus interesses acadêmicos, quais foram os motivos que te levaram a optar pela nossa empresa? Eu dei uma pesquisada e vi que a empresa ela realiza vários projetos em várias áreas da nossa engenharia, que são coisas que são projetos que a gente não vê durante a graduação, as aplicações mesmo, e eu acho que vai ser uma experiência bem boa de aprendizado para mim. Entendi. Eu estou vendo aqui no seu currículo que você tem uma experiência com o estágio que você fez numa outra empresa de um ano. Eu queria que você comentasse a respeito dessa experiência e os pontos positivos e negativos da empresa, o que fez você sair da empresa, etc. Nessa empresa eu também trabalhava com um projeto e foi uma experiência muito boa para eu entrar nesse mundo da execução, de trabalhar com várias coisas diferentes, em vários setores diferentes. Mas uma coisa que fez com que eu não continuasse nessa empresa foi a questão do ambiente de trabalho mesmo, questão do pessoal, assim. Apesar do trabalho ser muito bom, a questão pessoal acabou pegando um pouco. Entendi. Em relação à tarefa e algum trabalho em grupo que você possa realizar dentro da empresa, quão flexível você acha que é, né, para essa atividade? E como que você se comporta diante da divisão de opinião entre debates de pessoas entre no mesmo grupo? Eu acho que a diferença de opinião é sempre muito importante, né, quando a gente está debatendo em grupo. E eu sou super flexível em relação a isso, eu acho que
as diferentes opiniões só têm a agregar quando a gente está debatendo alguma coisa, desde que ninguém tente levantar a voz para ninguém ou querer que a sua opinião seja, entre aspas, mais importante do que a outra. Então, eu acho que tendo uma discussão saudável, tá tudo tranquilo. Tá certo, então. Obrigado, Ana. A gente Obrigada. retorna contato com você, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Tchau, tchau. Olá, Janine, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo. Gostaria de saber qual foi o motivo que te levou a escolher esse curso da engenharia cartográfica. Na verdade, eu sempre quis engenharia civil, né? Só que eu não consegui passar no vestibular e aí a engenharia que tinha mais próxima era cartográfica. Acabei optando por engenharia cartográfica por causa disso. Entendi. E você se importa de realizar funções repetitivas? Olha, falar a verdade, eu não sou muito animada, assim, com funções repetitivas. Mas se é o que tem, eu vou fazer de qualquer maneira, porque é um trabalho como outro qualquer. Tá. E levando em consideração seus interesses acadêmicos, quais foram os motivos que te levaram a optar por essa empresa? Comparando essa empresa com a maioria da área, o salário, a bolsa de estágio é melhor, tem vale refeição também, então isso me chamou mais atenção do que as outras empresas. E o trabalho parece ser mais interessante também. E levando em conta as experiências de trabalhos anteriores, como você classifica as suas experiências? Quais foram os pontos positivos? E quais os motivos que fizeram você não continuar na empresa, nas outras empresas? Eu enjoo do trabalho muito fácil, né? Então acabei enjoando das atividades dos outros estágios bem fácil, mas negativo mesmo era o pessoal com quem eu trabalhava. Tipo, eu não conseguia uma boa convivência com eles, sabe? Daí eu acabei saindo por isso. E em relação a trabalhos em grupo, o quão flexível você é e como você se comporta diante das divisões de opiniões? Olha, eu só entro numa discussão mesmo quando eu tenho certeza de algo que eu tô falando. Então, se eu entrar numa discussão, eu vou até o fim para as pessoas me seguirem, porque eu acredito que eu vou estar certa. Entendi. A gente entra em contato com você até o final da semana e gostaria de agradecer por ter feito essa entrevista com a gente. Até mais. Ok, obrigada. Fico no aguardo. Nada. Então, descrevendo brevemente nossa vaga para estagiário, como é uma empresa de projetos, não existe só um tipo de projeto que a empresa realiza. Então, por cima, o estagiário ele vai desenvolver atividades que estão relacionadas ao geoprocessamento, ao processamento de imagens e à aerofotogrametria. E nessas atividades, o estagiário vai realizar análise e tratamento de dados em softwares de GIS e de CAD e vai elaborar também relatórios técnicos que vão ser entregues junto com os projetos. Em relação aos requisitos para a contratação desse estagiário, ele tem que estar cursando a graduação de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura a partir do terceiro ano. Por que a partir do terceiro ano? Porque a gente quer um contrato de estágio de 2 anos, e a partir do terceiro ano a gente consegue do terceiro ao quinto, e talvez esse estagiário possa ser contratado no final desse contrato. E ele tem que ter experiência, em questão de experiência, noções de ArcGIS e QGIS, que são softwares similares, AutoCAD, linguagem de programação e processamento de imagens, mas ele não tem que ter conhecimento neles, assim, 100%, porque isso vai ser aprendido durante o estágio em si. E a gente focou bastante em questões de competências, que são saber trabalhar em equipe, que é o principal, ser pontual e ser proativo, e também mostrar interesse em aprender coisas novas, que vai ser algo que vai acontecer
no cotidiano da empresa. A seleção foi feita em 2 etapas. A primeira etapa foi a parte de seleção pelo currículo. E a segunda parte foi a entrevista online. Em relação à escolha do candidato pela equipe, como já foi falado, os requisitos e também que a nossa seleção foi a partir do currículo, nós observamos em que áreas, quais foram as experiências de cada candidato, e a partir daí nós escolhemos 4 candidatos para fazer a entrevista final, para a gente decidir por um deles. Uma das candidatas, ela apresentou problemas de relações interpessoais, então isso poderia trazer problemas para a gente no ambiente de trabalho. O outro candidato, ele foi um pouco prolixo demais, ele parecia não ter, vamos dizer assim, confiança sobre o que ele estava falando, sobre as experiências dele, sobre o que ele gostaria de trabalhar. Então, nós ficamos em dúvida entre 2 candidatas, mas a outra também resumiu muito, teve umas respostas, não foram respostas objetivas, foram respostas sem muitos fundamentos. Então, nós optamos pela candidata que teve uma melhor resposta para as nossas questões. Além do currículo dela ser um dos melhores, ela também soube responder melhor às nossas expectativas durante a entrevista. Que, no caso, a escolhida foi a Ana Luísa. Bom, então, considerando todas as outras questões aí, o que a gente conclui é que teve uma grande variedade de candidatos, de pessoas que tentaram ocupar a vaga e que, obviamente, isso não é demonstrado no currículo. A entrevista, digamos assim, com as opiniões pessoais de cada pessoa, a gente vê cara a cara, né? Com a entrevista, com a resposta das perguntas. Então, o que a gente aprende? Que há uma grande variedade de personalidades e de jeitos de responder a pergunta, e de objetivos também dentro da empresa, né? E também com, digamos assim, com maneiras de se tratar assuntos diferentes, né? Então, isso foi a nossa conclusão aqui dentro da equipe da empresa.